Meus amados, bom dia. Na palavra anterior nós vimos que Jonatas presenteou a Davi porque amou Davi de toda a sua alma, como um membro de sua própria família. E Deus já estava preparando o coração de Jonatas para uma futura defesa ao futuro rei Davi, porque Saul ainda era rei em Israel. E chegou um dia em que Saul chamou Jonatas, o seu filho, e todos os servos, e falou desta forma: quero que matem a Davi. Está em 1 Samuel capítulo 19. Porém Jonatas, o filho de Saul, já estava muito afeiçoado a Davi. Já tinha um amor familiar, como se Davi fosse o seu próprio irmão ou a sua própria alma. E Jonatas, já alertado pelo Espírito Santo com o amor de Deus sobre o seu coração, para com o futuro rei, para com o rei Davi, Jonatas começou a anunciar a Davi os intentos do seu pai Saul, dizendo: o meu pai Saul procura te matar, Davi. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica em oculto e esconde-te. Jonatas sabia que o seu pai tinha uma maldade no seu coração e alertou ao futuro rei Davi para que se guardasse logo pela manhã, porque Saul já tinha um plano de matar pela manhã. Assim é Satanás. Quando você acorda pela manhã, já acorda debaixo de um barulho, já acorda debaixo de uma palavra forte, e o seu dia começa mal logo pela manhã, porque você tem que começar o dia também em oração, entregando o seu dia a Deus, porque senão Satanás, ele vai matar os seus sonhos logo pela manhã, tentar matar os seus sonhos. E para que você fique em oculto no mundo espiritual, escondido do reino do maligno, e visualmente no mundo espiritual, na parte de Deus, protegido pelo próprio Deus, você tem que entender de certas guerras espirituais, porque Jesus falou: não ignoreis os ardis de Satanás. E Jonatas fala para Davi: eu sairei e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu farei a ti um favor. Eu vou falar para o meu pai, e o verei há pouco, e anunciarei a você o sucedido. O que Jonatas estava falando é que ele ia sair ao campo com Saul. Jonatas estava traçando uma estratégia para a proteção do rei Davi. E Jonatas ia falar para o seu pai Saul a respeito de Davi. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul. Olha, meu pai, Davi é um homem íntegro, Davi é um homem reto, Davi é um homem temente a Deus, ele se desvia do mal, ele tem ido para frente de batalha, ele tem vencido ao nosso favor. E disse para que o seu pai não pecasse. E falou que o próprio Davi não pecava contra o rei. E também para que o rei Saul não viesse a pecar no mundo espiritual, fazendo mal para Davi. Jonatas foi tentar levar um conselho para Saul. Olha, meu pai, Davi é um ungido de Deus, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos são muito bons ao nosso favor. Ele tem ganhado guerras e guerras ao nosso favor. Amados, quando alguém está do seu lado
que ele traz a solução, te traz o benefício. Cuidado para a inveja não subir o seu coração. Cuidado para a inveja não vir sobre a sua vida. Porque às vezes ele está tentando te ajudar. E você está pagando com o mal o bem que está vindo sobre a sua vida. Davi já tinha exposto a vida dele nas fileiras de batalha. Mas Davi foi lá e feriu os filisteus. Para que Davi casasse com Mical, o rei Saul pediu o prepúcio de 100 filisteus e Davi trouxe 200. Ele se arriscava ao extremo para tentar entregar um dote de valor para o rei Saul. Ele não sabia dos intentos. Ele só ficou sabendo dos intentos do rei Saul quando Jonatas o avisou. E o Senhor ia dando livramento para Davi diante de todo o Israel. Mas os benefícios dessa vitória eram do próprio rei Saul. Ele só não soube administrar. E em vez de falar, olha, constituí aqui um homem de Deus sobre a batalha contra os filisteus, contra o reino de Satanás. Olha, aqui está sobre essa igreja um pastor, um homem de Deus que está me ajudando no mundo espiritual, que está somando conosco. Não, ele gerou foi a inveja. Então, Davi era o mesmo diante de Deus, dos homens e do reino de Satanás. E Saul deveria era se alegrar com um homem capacitado nas fileiras de batalha, ajudando ele a combater contra o inimigo de Israel. Assim somos nós dentro da igreja. Nós temos que se alegrar com aqueles que se ajuntam a nós para combater o bom combate contra os principados, as potestades e as hostes malignas, defendendo ao povo de Deus dentro da casa do próprio Deus. Nós não podemos gerar arengas e nem contendas dentro da casa do Senhor. Davi, ele não pecava contra sangue inocente. Ele ia contra os filisteus, contra os inimigos de Israel. Davi ia matando sem causa, porque na verdade quem estava do outro lado é inimigo, quem está do lado de cá é amigo. Mas Davi estava em tempo de guerra. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas. Saul não era um homem totalmente voltado para o mal, mas Saul tinha seus picos de maldade. Saul, como homem, ele era de guerra, ele não tinha discernimento administrativo de reino. E por isso ele pecava em muita coisa que ele fazia. E ele jurou a Saul que viveria o Senhor, que não mataria a Davi. E ele falou isso para seu filho Jonatas. E Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas as palavras que seu pai Saul tinha dito. E Jonatas levou Davi a Saul. E esteve ele como antes. Davi ainda tinha muita coragem de entrar na presença do inimigo. E tornou a haver guerra em Israel. E saiu Davi e pelejou de novo contra os filisteus. E feriu com grande matança. E feriu diante deles a todos. Porém o espírito mau da parte do Senhor voltou sobre Saul, e estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, Davi tocava a sua harpa, e chegou ao coração novamente de Saul a vontade de matar Davi. O interessante é que o Espírito era da parte do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, porque Deus tem domínio sobre luz e trevas. Se ele queria assentar Davi num trono, ele ia traçar o seu plano. Não ignoreis, porque os pensamentos do Senhor é mais elevado do que os teus. Ele tinha que fazer Davi assentar no trono e tinha que gerar situações para que Davi viesse a se assentar sobre o trono. E procurou Saul encravar a Davi na parede.
Ele queria perfurar Davi de uma tal forma que Davi ficasse pendurado na parede pela sua lança. Olha a maldade que estava no coração deste homem. Muitos têm maldade de ver os crentes falidos, se levantam com facilidade contra a empresa dos crentes, se levantam com facilidade contra a obra de crente. Mas a Bíblia fala que melhor é todo o fim do que todo o começo. Hoje o teu inimigo se levanta, mas não te preocupa tu, amanhã o Senhor teu Deus será contigo, em tempo e fora de tempo, e Ele vai se levantar ao teu favor, e vai te defender dos teus inimigos, pelo poder do nome de Jesus. Porém, Davi se desviou de Saul, o qual feriu com a lança a parede, porque ele lançou a lança. Amados, quando a pessoa ainda está intentando o mal é uma coisa, mas quando ela executa o mal é outra, totalmente diferente. A Bíblia fala, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Porque o olho, ele é a entrada da maldade no corpo. A pessoa olha e ela intenta o mal. Enquanto ela estiver intentando o mal, ela não pecou. Mas a partir do momento que ela lança palavras, que ela lança a maldade, ela já pecou no mundo espiritual. Davi só vivia fugindo de Saul e escapou mais uma vez naquela noite. Porém, Saul mandou os mensageiros ir na casa de Davi, porque Davi não morava na casa de Saul. E que o guardasse, e que o prendesse, e pela manhã matassem a Davi. Mas Mical, a mulher de Davi, avisou Davi. Então Davi tinha Jonatas e tinha Mical para levar o recado, dizendo para que Davi salvasse a sua vida e se ausentasse naquela noite. Porque pela manhã eles vão te matar. O inimigo começou a traçar seu plano à noite, para matar pela manhã os sonhos de reinado de Davi, a promessa segundo a unção dada pelo profeta Samuel. Assim é nos dias de hoje. Temos promessa, temos unção, mas todo dia se levanta um para profetizar palavras contra as nossas vidas. E não falo só de mim, falo de você também. Ou às vezes você mesmo está matando o sonho de pessoas através das suas palavras. Então vigia até mesmo no que fala, e também vigia no que ouve. Mical era uma defesa também para Davi. E Mical foi a Davi por uma janela. Ela teve que fugir do seu pai por uma janela. E Davi foi embora, fugiu, escapou, andava corrido. Começou a fugir de Saul. Mical tomou uma estratégia logo após o recado e se deitou na cama e pôs uma cabeceira de pele de cabra, como se fizesse ali naquela cama um desenho de uma pessoa, e cobriu com a coberta. E mandou Saul os mensageiros para que trouxesse Davi. E ela disse, não, ele está doente. Ele não está bem. Mas Saul tornou a mandar esses mensageiros. Meu amigo, pelo poder do nome de Jesus, quando uma pessoa intentar um mal com você, se ela tiver o coração voltado ao maligno, ela não vai parar, até mesmo de fazer oração contrária, até mesmo de intentar um mal. Saul mandou novamente que trouxessem a Davi, que fossem na casa dele outra vez.
traz até mesmo ele na cama, para que eu o mate. Ele mesmo queria aniquilar Davi com as suas próprias mãos. E vindo os mensageiros, eis que o desenho, como se fosse uma estátua, estava na cama, e a pele de cabra sobre a cabeceira da cama. Então disse Saul a Mical: por que me enganaste? Por que fizestes isso? O inimigo ele ainda apronta. Ele pensa que está com a razão em tudo. Ele pensa que é soberano. Ele pensa que a soberba dele vai trazer à existência a sua maldade. Mas a Bíblia diz que os planos do homem o concretizar é de Deus. E sempre foi assim. E por que você deixou ele escapar? Por que você deixou o meu inimigo ir embora? Ora, Davi não era inimigo de Saul. Saul era inimigo de Davi. Mas ele pensava que Davi era seu inimigo. Davi nunca foi inimigo de Saul. E disse Mical a Saul, porque ele me disse: deixe-me ir, para que eu me mate. Então Davi fugiu, escapou, correu do inimigo. Por isso que Jesus Cristo fala: fugir da aparência do mal. Amado, se você sabe que existe um mal contra você, e que você sabe que você é fraco em determinadas situações, seja ele na área sexual, bebedeira, seja ele na área das drogas, fuja da aparência do mal. Não deixe que o mal chegue perto de você não, porque esse mal vai te matar. E Davi fugia da aparência do mal. E ele foi lá para o profeta Samuel em Ramá. E lhe disse, e participou, e comentou, e entregou, e falou tudo ao profeta Samuel. O que estava acontecendo. E tudo que o Saul estava fazendo. E foram ele a Samuel e ficou em Nebaiote. Ele e Samuel saíram de Ramá e foram para Nebaiote, uma curtela, uma cidadezinha, um bairro. Fuja da aparência do mal. Se certo bairro, certo ambiente, pessoas andam te ameaçando, e você está orando, está vigiando, amém, glória a Deus, aleluias. Mas se Deus te dá uma estratégia, até mesmo para sair da presença do inimigo, é porque Deus quer te dar um livramento. Mas sempre vai ter quem entrega onde você está, o que você está fazendo. Se você não tiver uma cobertura espiritual, o inimigo vai estar sempre querendo declarar onde você está. E os mensageiros não deixaram de anunciar a Saul, dizendo: eis que Davi está em Nebaiote, um bairro de Ramá. Então enviou Saul os mensageiros novamente a Nebaiote. Era uma perseguição. Assim é nos dias de hoje. Parece que estamos sendo perseguidos diariamente. O nosso rei vive. E um dia ele se levantará e julgará os nossos inimigos. Porque eu creio que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Eu creio que Deus se levantará e concretizará os planos dele em nossas vidas. Saul não deixou de perseguir a Davi, os quais vieram a uma congregação de profetas que profetizavam e que estavam profetizando, aonde estava Saul, aonde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Amados, se Deus quiser fazer com que qualquer pessoa venha profetizar, Ele vai fazer. O Espírito do Senhor, Ele vai além do que você pensa ou imagina. O que nós não podemos colocar em nossa boca é o engano. Porque também há o espírito do engano que age na profecia.
E avisado Saul deste feito, enviou outros mensageiros. E também estes, ao chegar na congregação, profetizaram também. É como se virasse profeta por minutos, por horas. Então Saul ainda enviou a terceira leva de mensageiros. E também entraram debaixo da unção e profetizaram outra vez. Amados, isso é lindo numa congregação. Quando Deus traz à existência o poder dele, aonde qualquer pessoa que entra debaixo da unção começa a profetizar em espírito e em verdade, começa a andar pelos caminhos do Senhor, começa a fazer a obra do próprio Deus, começa até mesmo a pregar como se fosse um pregador antigo. Deus capacita o não capacitado. Então foi também ele mesmo a Ramá. E chegou ao poço grande, que estava em seco, que é uma palavra, e perguntando ele sobre o acontecido, e aonde estava Samuel e Davi, disseram: eis que estão em Nebaiote, em Ramá. Nebaiote era um bairro, era uma currutela do território, do distrito de Ramá. Então foi a Nebaiote, foi atrás, foi perseguir. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. E ele ia profetizando. Olha que interessante, um espírito mau acompanhava Saul, mas quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Agora o espírito mau sai e entra o Espírito de Deus e ele vai pelo caminho profetizando. Deus transforma a maldição em bênção. Ele foi profetizando até chegar em Nebaiote de Ramá. E ele também despiu as suas vestes diante de todos e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Uma prova disso é que qualquer endemoniado, Deus pode tirar o endemoniado da sua loucura e transformar ele numa bênção da noite para o dia ou na mesma hora. O Espírito Santo pode vir sobre a vida desta pessoa e ele profetizar também, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados, pelo poder do nome de Jesus, ainda que teu inimigo te persiga, muitos desses inimigos você vai ver dentro da casa do Senhor, como pastores edificados, como homens de Deus, como profetas da casa do Senhor. Você vai ver estes homens, pelo poder do nome de Jesus, os teus perseguidores, servindo ao Deus que você serve, nem que seja por dias, horas, mas você vai ver o Deus operar sobre a vida deles, edificar a vida deles, transformar a vida deles, porque de perseguidor ele vai virar teu amigo. Não era o caso de Saul aqui. Deus só estava mostrando poder sobre a vida de Saul, porque Saul ainda vai continuar intentando mal contra Davi. Que Deus te abençoe e te guarde. Que esta palavra venha fazer você refletir sobre as ações de Deus quando Deus quer operar. Porque Ele faz o querer e faz o efetuar na vida de qualquer pessoa. Glória a Deus, graças a Deus e aleluia.